Da Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, sobre séries que eu assisti, e a série que eu assisti foi Arremesso Final, né, que é uma série que tem 10 episódios, né, e basicamente vai contar, né, como foi a carreira do Michael Jordan, né, o maior jogador de basquete, né, que já tivemos aqui no nosso planeta. Basicamente, né, várias pessoas vão estar falando, dando seus depoimentos, mas as que mais falam, né, durante todo o documentário, a série documentário, né? É, o próprio Michael Jordan, né? O jogador, o jogador Scott Pippen, né? Que também fazia parte com ele, né? Era a dupla ali do Michael Jordan, né? Tanto em apoio para jogar a bola para eles, como também para também atacar junto com eles, né? Também o jogador Dennis Rodman, que ele era o cara que defendia, né? Que bloqueava o ataque dos outros. O, o o Phil Jackson, que era o treinador, né, dessa equipe fantástica, o Steven Kerr, que também mais para frente também foi jogador junto com do elenco, né, desse time, e a Carmen Electra, né, que é uma modelo, e ela namorou o Dennis Rodman, né, durante esses momentos de glória que o Michael Jordan tava, ele também estava no mesmo time, né? Então ela participou bastante, né? E sabe de várias coisas que aconteciam ali naquele elenco, né? Basicamente, né? Era o time, era o Chicago Bulls. E essa série foi em 2020, né? Que ela foi lançada. Foi enquanto estava na pandemia. E é uma série da Netflix. Que basicamente, né? Nos Estados Unidos tem uma coisa que é tipo uma convocação, né? Já que tipo as faculdades, né? Tem times de vários esportes, né? E depois, né, os times profissionais podem convocar alguém desses times, né? Tipo, é tipo um sorteio, e eles escolhem alguém que para fazer parte desse time, né? E o Chicago Bulls escolheu, né, o Michael Jordan em 1990. E aí foi quando ele ficou, né, no Chicago Bulls de 1990 até 1998, né? E o Chicago Bulls, ele não era um time que era muito conhecido nos Estados Unidos, dos mais famosos, porque ele nunca tinha ganhado, né, e o que aconteceu, né, que depois do Michael Jordan, o time foi um dos maiores, né, que tínhamos no mundo, né? Porque hoje, atualmente, né, o Chicago Bulls, né, ele é o terceiro time dos Estados Unidos, da NBA, que mais tem títulos, né? Eles têm 6, o segundo lugar é o Golden State Warriors, com 7 títulos, e os Lakers, né, os Boston Los Angeles, e os Los Angeles Lakers, né, com 17 Celtics, e os Lakers com 17 títulos, cada um. E antes do Michael Jordan, né, em 1990, eles não tinham, né, nenhum título. E nesse ano de 1990, né, eles ainda não ganham nenhum título, né, foi o ano que ele chegou ali na NBA. Só que o que mostra na série, né, é que ele não era esse sucesso todo antes de ir pro time, mas ele tinha um talento incrível e também uma vontade muito grande de vencer, né, tipo de ser desafiado. E quando ele era desafiado, ele queria ganhar sempre do seu oponente, né? E isso fazia dele, né, um cara super competitivo. E aí foi isso que aconteceu, né? Porque em 1991 ele foi campeão, né? Ele conseguiu trazer um título com o Chicago Bulls, né? Ele e o time todo dele, né, conseguiram isso, mas ele era o cara que fazia, né? É, todas as maioria das cestas ali, né? Antes dele, no ano que ele perdeu, ele tinha um treinador que focava nele, né? Mandava todos os passos para o Michael Jordan. Aí foi que teve a chegada, né, do treinador Phil Jackson, né? Que ele já tinha sido um jogador e também ele foi um treinador, né, de alguns times que estavam em ascensão, e ele foi escolhido para fazer lá, né? E ele tinha uma técnica, que a técnica era a técnica do triângulo, né? Que o triângulo basicamente é cada vez que uma pessoa tiver com a bola, ele tem mais duas pessoas livres que podem servir, né, para poder fazer esse contato com a bola, né? E por causa disso, né, ele conseguiu ganhar, né, esse título de 1991, tendo essas pessoas, né, como também ótimos jogadores que chegaram para jogar com ele, né, como o Scott Pippen, que foi um dos maiores parceiros, né, do Michael Jordan em toda a sua carreira. E nisso, né, eles conseguiram ganhar, né, os dois títulos, que eram de 1991 e 1992. E isso ficou com um peso sobre as costas deles, né, porque o Chicago Bulls nunca tinha ganhado nenhum título e agora ele ganhou 2 anos seguidos, né, o título da NBA. Só que também tinha uma coisa que eles queriam, porque nenhum time, já tinha acontecido de times ganharem dois títulos
em seguida, né? Durante 2 anos seguidos. Só que o terceiro, ninguém nunca tinha acontecido isso, né? E tipo, era um foco a mais para eles conseguirem, né? Vencer, se manterem focados, né, em vencer mais um título. E foi isso que aconteceu, né? Eles conseguiram vencer em 1993 e foi o primeiro time, né? No momento que tinha 3 títulos consecutivos, o Chicago Bulls, que em 1990 não tinha nenhum título, né? E em 93 já tinham 3 títulos, né, da NBA, né? Que é o maior torneio de basquete que temos no mundo. Só que em meio a tudo isso, né, tínhamos diversas controvérsias, né, como tipo o Scott Pippen, né, que basicamente ele fechou um contrato quando ele era jovem e que ia para o primeiro time que ele iria jogar, ele fechou um contrato, só que aí começou, né, com a chegada do Michael Jordan, chegou e explodiu os números na NBA e todo mundo estava ganhando muito dinheiro, né, e ele estava com um contrato antigo onde ele ganhava pouco, e isso na mídia, em todos os lugares chegava essa informação, até perguntavam para ele, né, em coletiva de imprensa, falando, né, você ganha muito pouco para o jogador tão importante que você é e tal, e ele não. E ele até deixava de boa, né? Falava assim, não, um dia minha hora vai chegar. Tinha também, né, no time, o Dennis Rodman, que ele era um cara que era muito estranho, né? Que, tipo assim, ele fazia muitas coisas que o povo achava bizarro, né? Tipo, quando ele arrumou uma namorada e ele saía, ele vestido de mulher e a namorada vestida de homem. Ele tinha vários piercings, trocava da cor de cabelo direto, né? E às vezes faltava em treinos, gostava de vidas, assim, de bebidas, mulheres e tal. Ele chegou até a namorar com a Madonna, né? E também com a Carmen Electra, né? Que ela é uma modelo, uma supermodelo lá dos Estados Unidos, né? Que até ele fala, né? Que tem um momento em que ele pediu, né? 24 horas de férias, porque ele não estava conseguindo se focar para os jogos e pediu pro treinador, né? E o Michael Jordan falou: se esse cara sair por 24 horas, ele não vai voltar para os treinos, não vai voltar para o jogo e a gente precisa dele no time para a gente ser campeão. E nisso, né, ele pegou e realmente saiu, né, nessas férias e não voltou, né, foi para cassinos, entre outras coisas, e acabou que ele não voltou. E ele fala, né, que o Michael Jordan fala que alguém achou ele, né, eu não vou dizer quem, em um lugar, achou ele com várias mulheres e pegou ele e trouxe de volta. E um lugar onde tinha mulheres, bebidas e outros amigos dele, né? Achou ele e trouxe de volta. E até o Dennis Rodman não fala quem foi que achou ele, né? Mas a Carmen Elétrica tá lá no depoimento dela, aí ele fala que ela estava deitada com ele, né? Com o Rodman, e do nada o Michael Jordan levanta, né, o coisa e fala: vamos voltar pro time, a gente precisa de você. Então foi o próprio Michael Jordan, né, que buscou ele lá. E também teve um acontecimento, né, que basicamente mudou muita coisa, foi que o pai dele, né, do Michael Jordan, acabou morrendo. Foi assassinado, né? E tipo, isso aí levantou muitas dúvidas sobre esse caso de assassinato, porque o Michael Jordan, né, toda vez que um time ganha a NBA, eles vão lá para Casa Branca, né, porque é o maior título, vamos dizer assim, do maior esporte que temos nos Estados Unidos. Aí eles vão pra lá e jogam basquete com o presidente e tal. E o Michael Jordan faltou, né? Faltou, ele não foi jogar basquete com o George Bush. E porque ele falou que ia passar uns dias com a família, né? Só que foi descoberto depois que ele foi jogar golfe, né? E porque ele fazia muitas apostas, ele fazia aposta em tudo. Ele fazia aposta em baralho, ele fazia aposta em jogos de golfe, até com os parceiros do clube, né? Ele fazia de quem lança a moeda mais longe. Então ele gostava muito, muito de apostas, né? E por causa disso, né, foi relacionado a isso, porque o cara que ele estava jogando apostado no dia em que ele não foi jogar, ir lá visitar a Casa Branca com o presidente, o cara foi preso, né? E por o Michael Jordan ter mentido, né? Que ia passar com a família, eu acho que ele só quis dar uma desculpa. Ficou muitas coisas sobre ele, né? Se ele era viciado em apostas, alguma coisa assim. E o que aconteceu, né? Que ele ganhou mais outros títulos, né? Com o Chicago Bulls. Em meio a todas essas controvérsias, ele ganhou ainda o campeonato de 1996 e o campeonato de 1997. Só que foi aí, né? Nesse momento de que o pai dele morreu. E ele meio que se cansou do basquete, né? De tudo isso, todo mundo em cima dele. E porque antes disso, né, já tinha acontecido várias coisas, né? Como foi um político negro que era bem militante, né? Sobre como o racismo, essas coisas assim.
E vários atores, artistas, atletas negros apoiaram ele, né? E todo mundo esperou que o Michael Jordan apoiasse ele, e ele não apoiou, né? Ele não quis apoiar. E ele não apoiando esse cara, né? Acabou que esse cara perdeu com um cara que era basicamente um cara muito de direita, que também era basicamente o avesso, né, do cara que era militante, que queria, né, que tipo, os negros tivessem mais um papel mais importante ali na comunidade norte-americana, né? E aí foi que o personagem foi o Michael Jordan foi acabando virando, né, tipo, muita gente também ficou começando a ficar contra ele, né? Porque ele não se posicionou politicamente, tinha também os escândalos com aposta e tal. E aconteceu, né, que o pai dele morreu também a tiros, né? Muita gente ficou se perguntando se isso também estava relacionado às apostas deles, né? Por ele ser viciado em apostas, podia ter acontecido alguma coisa, né? Mas não tinha nada a ver com isso. E aconteceu, né, que o Michael Jordan quis se aposentar do basquete, né? Depois de ganhar o título de 1997. E nisso ele mudou, né? Deu uma alavancada na carreira, porque ele tinha prometido para o pai dele que um dia ele jogaria beisebol, então ele quis virar um jogador de beisebol. Então, o mesmo dono do Chicago Bulls tinha, né, o time de beisebol, então ele se aposentou e virou um jogador de beisebol. Até o cara falou, né, que o corpo de um jogador de beisebol é muito diferente do corpo de um jogador de basquete. Eles teriam que mudar a musculatura dele, e até falou, né, que se ele fosse um dia que ele voltar para o basquete, era melhor ele não fazer isso, porque o corpo, né, iria ficar ruim para jogador de basquete e ele não poderia nunca mais voltar a jogar como ele jogava. Ele falou assim: não, agora eu quero ser jogador de beisebol. Só que aconteceu, né, quando ele era jogador de beisebol, ele jogou beisebol, né, por algum tempo. Só que aí o que aconteceu foi que ele teve uma greve, né, dos jogadores de beisebol, que eles não estavam recebendo o que eles achavam que deveriam receber, e falaram que eles queriam que tivesse os jogadores, né, os jogadores que não fossem profissionais, tipo, como se fosse no futebol, trazer a base para poder jogar nos campeonatos principais, já que os outros atletas estavam em greve, né? E basicamente foi isso. O Michael Jordan era para participar desses jogos, né? E ele falou que, em respeito aos outros colegas, né? Ele não iria, ele iria ficar de greve também. E nisso, né, foi que ele teve a ideia de voltar ao basquete. Só que meio a isso, né, todo mundo falou, né, que o clima tinha ficado melhor lá no time, porque agora quem era o líder do time era o Scott Pippen, né, e o Scott Pippen ele não era não cobrava tanto como o Michael Jordan, porque o Michael Jordan, por ele ser um jogador extraordinário, né, ele conseguia fazer de tudo, ele cobrava os outros, né, para chegar o mais perto que ele podia ser dele, né, só que por causa disso, né, de tanto ele cobrar, ele era conhecido como ser um cara chato, né, um cara rude, porque ele cobrava demais dos outros oponentes. E tipo assim, os números que o Michael Jordan tinha se dividiu entre os outros participantes, os outros do time, e isso fez, né, com que o time jogasse bem, né? Só que sempre parecia que faltava alguma coisa. Então o Michael Jordan voltou. Só que o Michael Jordan ele começou a fazer alguns jogos, né? E ele estava muito cansado, ele não conseguia, não tinha o mesmo ritmo de jogo que ele tinha. E isso se deu por causa daquilo que falaram antes, né? Que ele mudou o seu corpo para ser um jogador de beisebol e agora tinha que voltar, né, a ser um jogador de basquete. E nisso, entre isso, né, começou as gravações do Space Jam, né, o primeiro Space Jam, que tinha o Michael Jordan, né, como um jogador ali, um protagonista ali do filme, né, que ele ia gravar com perna longa. E nisso, né, ele pediu para Warner Bros, né, que trouxessem, né, que fizessem uma quadra que ele precisava treinar enquanto, né, ele estava lá nos intervalos, né, das gravações. E ele treinou e voltou, né? E nisso, né, eles conseguiram, né, fazer o título de 1998, ele conseguiu ganhar de novo. Onde ele fez a cesta de três no último minuto, né, nos últimos minutos, na verdade, e teve mais um tempinho, né, e o outro time acabou errando e eles conseguiram vencer, né, por um ponto a mais e foram campeões da NBA, né, de 1998. E no começo do ano tinha se dito, né, que iriam reformular o time e esse seria o último ano deles, né? E basicamente, né, eles esperaram que alguém iria oferecer para eles, né, um último ano para eles tentarem, né, o sétimo título, já que eles tinham 6 títulos, né? Já tinha conseguido 6 títulos no momento, 1991, 92, 93, 96, 97 e 98.
Só que o treinador, ele falou que não, né? Que basicamente ali era um final, era uma última hora de parar, tendo vencido isso tudo. Só que o Michael Jordan ficou pensando, né, que ele poderia, né, a vida toda ele pensou até hoje, né, que ele poderia ter juntado o time todo e ter tentado esse sétimo título, né. Mas aí é aquele negócio, né, você fica tentando, aí às vezes não ganha e fica ali procurando uma coisa, né, enquanto eles saíram no auge, né, fizeram tudo no auge. Como aí depois desse título de 98, o Michael Jordan se aposentou, o Pippen foi para outro time e o Rodman foi dispensado do time, né? Então ali se começou a reformulação e o Phil Jackson também saiu do time. E foi bem legal que ele disse que no último momento ele pediu para cada um dos jogadores do time escreverem uma coisa no papel e depois que eles escrevessem, né, lessem pra gente, para todo o grupo, e muita gente chorou e no final ele pegou uma lata, né, e queimou todas essas coisas, né. Então foi basicamente que tipo aquilo ali é um fim da história do nosso time. E até o Dennis Rodman fala, né, que ali foi o melhor time que já tiveram na NBA, né, tinha que respeitar isso. E durante o filme, né, eles contam várias coisas, né, como o dia que ele jogou com febre, né, que ele tava deram uma pizza e com tipo batizada, né? E ele ficou com intoxicação alimentar e mesmo assim ele jogou e conseguiu dominar a partida. Muitas vezes que ele foi, né, desafiado e ele não, e tipo assim, no outro jogo ele foi lá e fez mais do que ele podia, né? Do que o normal. Vários recordes que ele bateu, né, durante o tempo que ele jogava. Também o coisa, né, que ele queria ser patrocinado pela Converse, né? Só que aí a Nike ofereceu um projeto muito bom para ele, que ele pegou, e hoje, até hoje, né, o tênis Jordan é muito conhecido, né, por causa do Michael Jordan, né? Foi uma parceria muito boa dele com a Nike. E também outros jogos, né, tem um jogo que ele joga contra que o Reggie Miller, né, ele falou, provocou ele em um jogo, estava jogando contra o Michael Jordan, e no primeiro tempo, né, ele fez 10 cestas e o Michael Jordan não conseguiu acertar nenhuma. Aí ele pegou e passou assim: você não era o cara que andava sobre as águas, tipo uma alusão, como se fosse chamasse ele de Jesus, né? E ele pegou e só fez uma cara para ele e não respondeu nada. E no segundo tempo ele pegou e fez 40 pontos, né? Fez 40 cestas e o Miller nunca mais ele só conseguiu fazer duas cestas, né? Ele foi lá e falou para ele: sempre respeite, né, o Jesus negro. Então várias histórias, né, onde ele foi provocado e tipo assim era meio que o combustível dele, né, onde ele era provocado e ele conseguia reverter, né, a situação e jogar muito melhor do que ele era. Então essa é a série, né, que eu assisti, eu gostei bastante da série, achei bem legal contando todas as histórias deles, né, podia fazer também contas com outros esportes, né, uma série desse tipo, eu achei bastante legal, né, onde o cara que chegou no Chicago Bulls que não tinha nenhum título e saiu com 6 títulos, né, e até hoje é os títulos que eles têm, né, são esses 6. Então é isso, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês, né, quem puder curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e se puder também dar uma força lá nas minhas redes sociais, vou ficar bastante agradecido. Valeu, galera, até jogo.